Tecnologia e segurança. O que o setor privado está oferecendo aos governos? Nós sabemos que o Brasil, há muito tempo, é um país inseguro e isso está longe de mudar na realidade. Mas o setor privado na área de tecnologia da segurança avança todos os anos e muito dessa tecnologia pode ser oferecido aos governos para tentar amenizar esse problema no nosso país. Você quer saber mais sobre isso? Então fica conosco, é só um minuto. Eu aguardo você. Até já. Nasce a Aurea Finance, uma holding de investimentos e inovação com o objetivo de reabilitação urbana e econômica. Uma fusão dos mercados imobiliário, financeiro e de inovação, a Aurea Finance consegue a segurança e a valorização dos investimentos. A Aurea é um sonho que nasceu unindo duas experiências, inclusive ela é inédita na América Latina, que é misturar o mercado imobiliário, principalmente esses imóveis degradados, com potencial de reabilitação urbana e valorização, com as startups. Ou seja, a gente pega um patrimônio que tende a se valorizar e pega as startups que têm tendência de valorização exponencial e a gente mistura os dois riscos e retornos. Mas tudo isso começou num sonho, que foi contagiando sócios e que foi unindo pessoas tão experientes e tão fantásticas a essa causa, esse sonho. Porque ganhar dinheiro é legal, mas ganhar dinheiro impactando o mundo e modificando gerações, transformando o futuro, é muito mais legal. Aurea Finance, financiando e inovando ideias transformadoras. Estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, nessa semana no painel de inovação para falar sobre segurança e tecnologia, o que o setor privado está oferecendo aos governos. É por essa razão que nosso estúdio recebe hoje o consultor em sistemas integrados de segurança pública, professor, advogado, Daniel Coelho, nosso amigo já de mais de uma década. Daniel, muito feliz em receber você no estúdio do Protagonismo Cidadão, no nosso programa dessa semana. Seja bem-vindo. A recíproca é verdadeira, França. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Vai nos acompanhar nesse debate sobre inovação, curador desse painel. O empresário José Tomás Neto está conosco mais uma vez. Tomás, seja bem-vindo novamente. É sempre uma honra estar aqui conversando sobre temas tão importantes para a nossa sociedade. O Daniel é um querido, Sérgio, você também é um querido. E hoje o debate vai ser muito bom. Vamos tentar descontrair um assunto um pouquinho denso, mas acho que a gente consegue tirar proveito desse tema. No vídeo conosco está o professor universitário, ex-oficial da Polícia Militar, também empresário, consultor, Jorge Bernardino Tassi Júnior. Jorge Tassi. Tassi, seja bem-vindo na sua participação pelo vídeo, falando de Belo Horizonte. Como vai? Olá, pessoal. Prazer estar aqui no Protagonismo Regional, cidade de Santos, cidade do meu coração. José Tomás Neto, Daniel Coelho, grandes amigos. Muito obrigado, França, pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para fustigar sobre esse tema tão importante. Nós três vamos espremer o Daniel Coelho. Daniel, o Brasil é um país, né, por tradição, tem essa imagem de país inseguro, mas isso não é generalizado em todo o país. Mas ainda a gente tem essa sensação, né, as pessoas começaram a ser tomadas pelo medo, muito noticiário de violência. Como é que o setor privado enxerga isso? É um problema, oportunidades? Nós estamos avançando num caminho de melhorias? Dá um panorama do cenário para a gente, para quem está nos acompanhando. Daniel, que tem uma experiência aí, só que eu conheço o Daniel, acho que quase 20 anos trabalhando com isso, né, Daniel? Com certeza, com certeza. A gente pode começar dizendo que a previsão de 2020 para 2021 era que haveria um crescimento no mercado de sistemas eletrônicos de segurança de 13%. Superou, foi 14%. Mais de 90 milhões de reais que foram capitaneados em detrimento do segmento de sistemas eletrônicos de segurança. A previsão para 2022 é 18%. Então, sinto muito os outros mercados, mas o nosso está em franco crescimento. Então, nós temos realmente muito a somar com o poder público em detrimento da tecnologia disponível e disponível no Brasil, né? Hoje nós temos não só
a mesma tecnologia que tem no mundo, nós temos aqui, né? E principalmente em Santos. O que nós temos, por exemplo, de vídeo monitoramento a nível mundial, nós já temos aqui em Santos, né? Isso já há alguns anos, inclusive. Então, com relação a essa visão, nós temos muito a somar e temos somado efetivamente com o poder público nesse quesito. Essa conta que estão fazendo hoje com a Bolsa de Valores de São Paulo, né, batendo todos os recordes, estão dizendo que nós estamos aí a principal bolsa, quando a gente fala em termos de comércio internacional, superávit, acho que foram 1 bilhão entrando por ano, 1 bilhão de dólares entrando no Brasil por ano, ajudou a fazer, né, a baixar essa cotação do dólar. Isso também está refletido no mercado de segurança? Tem algum paralelo ou são assuntos desconexos, Daniel? Não, totalmente conexo, né? Quando a gente fala em balança, né, comercial do Brasil, a gente começa a validar que de fato faz sentido e obviamente quanto mais nós temos um mercado pujante que nós estamos visto, né, mesmo a nível mundial, né, o Brasil tem realmente despontado, com todos os senões nós temos despontados, mesmo em face da pandemia. Então isso só tem o que, de alguma forma, somar a esse nosso momento, que de fato é um excelente momento. Em todos os anos, o mercado de sistemas eletrônicos de segurança tem crescido além da média, né? Eu chego de brincar às vezes, falo, você quer investir em algo, invista em sistemas eletrônicos de segurança. Ele tem crescido de uma forma sustentável há muitos anos, né? Desde que eu entendo, né, no mercado de sistemas eletrônicos de segurança, esse crescimento não tem realmente demonstrado qualquer problema. Nas minhas conversas com o Daniel, Tomás, o que eu percebia sempre era um interesse muito grande no Brasil, seja empresas da Ásia, Europa, Estados Unidos, sempre um olhar diferenciado para o Brasil. E é interessante porque a gente que está aqui dentro olha com um certo desdém para isso, né? Um mercado olhado para quem está de fora, um mercado, uma fatia muito interessante. Mas você está na área de startups, na área de inovação, né? Como é que você vê tudo isso daí, antes de você encaminhar as suas perguntas para o Daniel? Vamos lá. Antes de mais nada, eu entendo que as startups também estão entrando no mundo de segurança. Vi a Gabriel, uma startup que está recebendo recorrentes investimentos de altíssimo valor. E essa demanda, esse crescimento acontece porque nós temos hoje um índice de violência ainda muito perceptível, um senso de segurança muito no Brasil. Esse não é nem meu lugar de fala, vou passar essa fala para o Daniel, mas eu percebo que a tecnologia vira um aliado para aumentar essa sensação de segurança, para que tenha uma resposta cada vez mais rápida e efetiva, que você não necessariamente precisa escalar o número de contingente, acompanhando e monitorando e crescendo, ou seja, esse custo ele deixa de ser exponencial, mas a assertividade se torna exponencial. E num país com índices ainda elevados como o nosso, e que a polícia precisa ser extremamente atuante, ter força ostensiva de segurança, a tecnologia se torna um aliado para dar o senso de segurança ao cidadão e resolver e desvendar os crimes de forma mais ágil. Então, ser mais proativa, né, como o Daniel costuma exatamente dizer, né? Antecipar os fatos. Vamos colocar o Tassi nessa conversa. Tassi, você é um entusiasta também do setor privado, participando disso, você que teve experiência na Polícia Militar. Antes também de você estrear a tua pergunta para o Daniel, eu queria o teu comentário, como é que você está enxergando esse cenário internacional que nós falávamos agora, considerando que estamos tendo entrada de mais de $1 bi no Brasil todo dia. Nós já estamos chegando em março, quase com o mesmo valor de superávit do ano inteiro de 2021. Então, são números bastante expressivos que estão refletindo até na cotação do dólar. Eu queria que a tua avaliação, se isso também tem uma relação, como falou o Daniel, com o mercado de segurança. Tem que ligar o microfone, Tassi. Bom, pessoal, eu vejo com a segurança eletrônica de uma forma absolutamente essencial dentro da nossa realidade, até porque nós somos um país que efetivamente temos uma trajetória histórica muito enraizada dentro de processos de repressão. A repressão ao crime sempre foi a bola da vez dentro das estruturas de políticas públicas de segurança, e a partir de um determinado momento, nos últimos
10 anos aqui, nós temos exatamente uma mudança, 10, 15 anos, nós temos uma mudança efetiva na visão do próprio Estado em relação à questão de segurança. Nós percebemos uma questão de ordem econômica muito simples. Prevenir é muito mais barato do que reprimir e, principalmente, do que colher exatamente os prejuízos da ação de repressão, porque a ação de repressão sempre acarreta em custos absolutamente imensuráveis para o Estado. São vidas perdidas, são danos patrimoniais de toda a ordem, é um custeio enorme de você constituir, criar prisões, aplicar punição penal, gerar exatamente uma cadeia de ações que efetivamente vai trazer prejuízo para todos nesse sentido. E quem perde nesse processo exatamente é a própria economia. E quando a gente começa a trabalhar de forma a prevenir, a gente percebe que nós vamos criar empregos, nós vamos trabalhar inteligência, vamos trabalhar qualidade de vida, dignidade das pessoas, e isso é absolutamente essencial, porque nós estamos prevenindo e diminuindo efetivamente a prática de determinados delitos na sociedade. Essa visão ainda precisa ser ampliada, porque nós temos a segurança eletrônica muito mais canalizada para grandes cidades. As cidades pequenas ainda, existe a necessidade de uma maturação, principalmente de uma percepção desse processo, até porque as cidades pequenas, muitas vezes, elas acabam até contratando, trazendo aquele primeiro serviço, vamos implantar a câmera de vigilância aqui na nossa cidade, mas a manutenção desse processo realmente fica em defasagem. Nós temos um grande gap ainda para resolver, e nada melhor do que ouvir o Daniel nesse sentido, para ele nos mostrar exatamente como é que a gente vai resolver esses gaps de segurança e como ele enxerga essa nova ideia de prevenir o crime e não de partir para a repressão como o primeiro modal de Estado no enfrentamento da segurança, da violência. Então eu vou emendar aqui uma pergunta no teu comentário, Tassi, e chamar quem nos acompanha para uma reflexão. As pessoas pensam que sistemas eletrônicos se restringem à câmera. Você põe lá um olho, né, mecânico, observando o que está acontecendo. Lê do engano. Tem muita coisa por trás de uma câmera, até porque a câmera é uma coisa passiva, né? Você está vendo algo acontecer ali, como é que você consegue atuar nesse cenário? E é impressionante como essa tecnologia evolui a cada, não vou dizer a cada ano, é a cada semana, coisa nova acontecendo. Então, vou falar um pouquinho para o público mais leigo, né? Todo mundo que está por trás daquele olho mecânico que enxerga as coisas. França, é muito bom a sua pergunta, que eu acho que facilita ao leigo poder entender que quando nós falamos de uma imagem, nós estamos falando de muitas informações. Nós estamos num outro patamar. Né? Você trouxe até uma imagem, né, que a produção... Eu gostaria até que a produção... Se a produção puder colocar essa imagem que eu acho que vai facilitar com que o leigo possa entender que o que nós temos, na verdade, não é uma imagem. Isso aqui é uma cena de uma câmera e você vê que as informações, elas sobejam. Então, quer dizer, não é só visualizar o que está sendo ali, mas quais são os dados, o que nos interessa especificamente. Cada ponto de uma cidade eu tenho um interesse específico nessas informações. Então veja que nós estamos num patamar diferente, efetivo, de simples e meramente ver as imagens, e sim ver os dados que essas imagens nos informam. Né? Como eles se relacionam também. Perfeitamente. Nós temos toda uma validação em relação a isso. Não só a gente aplicando em tempo real a proatividade, o conceito proativo. Né? O conceito reativo todo mundo conhece. Olha, aconteceu algo, vamos buscar o que aconteceu. Num conceito proativo, nós estamos em tempo real interagindo com os fatos. E muitos nos antecipando. E nos antecipando, sem dúvida. Aqui sim faz sentido essa visão moderna de efetivo monitoramento urbano. Né? Isso sim é uma cidade inteligente, uma smart city. Isso sim é uma cidade inteligente. Tomás. O que eu queria perguntar, que você explicasse de uma forma bem simples para quem está nos assistindo entender, o que seria uma integradora de sistemas de segurança, como é que funciona um pouco dessa cadeia e como esses sistemas podem identificar padrões. Enquanto você aplica a inteligência artificial, você está buscando por padrões para poder ajustar o sistema como um todo, não só o sistema virtual, mas o sistema real de como a cidade funciona e como a vida se engrena. Muito obrigado pela pergunta, porque, Tomás, o que acontece? Quando a gente fala numa
num vídeo monitoramento, nós estamos falando em algo profissional, né? O que a gente vê em determinadas circunstâncias são câmeras residenciais do mercado sorro, do mercado mais barato, se assim podemos dizer, e que não há uma visão, numa inteligência do porte que nós estamos aqui trabalhando. Aqui sim se refere às informações que nós, cidade, precisamos. Então, se eu tenho uma pessoa fazendo uma caminhada de uma forma subreptícia, ela está fazendo o que nós chamamos de loitering, que ela está ali fazendo uma filmagem do que está acontecendo daquele, quer seja num pequeno comércio, quer seja num banco, quer seja numa instituição de ensino, nós temos condição de agir preventivamente. Então, a análise desses padrões fazem todo sentido para que nós possamos agir, né? E agir de forma cirúrgica, né? Esse é um ponto importante. Quando você fala de integradora, é importante a gente avaliar o seguinte: dentro do mercado, você tem a empresa que vai fazer na prática aquelas instalações. Essa empresa, ela tem que ser não efetivamente uma instaladora, mas ela é de fato, além disso, ela tem capacidade de telecom, capacidade de TI, capacidade de poder fazer a integração efetiva dessas tecnologias. Aí entra naquilo que o próprio França comentou, que nós vamos além das imagens, né? Nós temos ali o controle efetivo de acesso, eu tenho a questão perimetral a poder avaliar, isso em conjunto com um grande sistema, por isso que nós chamamos de sistemas integrados de segurança, né? Você imagina, né, Tomás, uma cidade com 5.000 câmeras, precisa de 1.000 operadores, né? Isso é absolutamente impossível. E aí as câmeras inteligentes são fundamentais, né? Porque elas conseguem identificar esses padrões e se antecipar. E aí você tem disparos. Pode falar, Tassi. Eu acho legal, quero fazer um comentário, como é que fica essa questão, inclusive, com relação aos wearables, né? Ou seja, as tecnologias vestíveis, né, que o cidadão pode estar integrado dentro do próprio sistema de segurança. A gente vai diminuir, inclusive, sequestro, diminuir violência doméstica, possibilitar, inclusive, que o próprio cidadão participe do processo e ele consiga partir do processo proativo de prevenir o delito, né? Até porque hoje em dia o crime ele acompanha a tecnologia, já estão fazendo assalto via Pix. Né? Você Sim. faz aquela, né, a extorsão mediante sequestro, né? Que aí vai lá o Pix para liberar o cara, vai do Pix e beleza. Então, como é que a gente se defende de tudo isso, né? Se não acompanhar? Não, e uma coisa que, com a visão de investidor de startups, ele abriu um gancho que eu nunca tinha pensado, e obrigado, Sérgio. Você criar um sistema de monitoramento e você trazer o cidadão que tem medo de um sequestro, tem medo de um assalto, para usar algum dispositivo, boa bola cantada pelo Tassi, faz todo sentido você criar um modelo de startup também a partir disso. Eu quero completar só dizendo o seguinte, até para você poder falar, Daniel. O integrador, como você falou, ele não é um instalador, mas ele é uma inteligência estratégica que compreende como ligar uma tecnologia na outra. Seria isso? Sim, sem dúvida. Ele tem capacidade de fazer essa integração de sistemas, né? Então, normalmente, o integrador, eles são capacitados, certificados por fábricas, né? E ele tem capacidade técnica de fazer essas integrações de subsistemas, né? Então, você tem um subsistema de sistema de vídeo, de controle de acesso, alarmes, perímetro, quer dizer, ele vai fazer toda essa conjugação de esforços em detrimento do próprio munícipe, do próprio consumidor, do próprio brasileiro, né? E aí vem um dado importante, que é essa visão de que nós aqui mencionamos essa questão da participação do cidadão. Eu lembro sempre aquela imagem de você, nos Estados Unidos, a pessoa falando: não pense o que o Estado faça por você, sim o que você possa fazer para o Estado. Então, nessa linha de raciocínio, que é uma linha de raciocínio altiva e necessária, eu criei uma frase que faz um sentido muito grande, que seria o quê? Segurança é uma construção eterna e plural. Então, todos têm que participar, de fato, dessa construção. Por que construção? Porque ela é eterna, ela nunca está acabada. Eu tenho sempre que aprimorar essa segurança. Então, Desde que o homem se defendia com lança. Desde que ele se defendia com um tacape, com um pedaço de pau, né? Então, veja lá os senhores. Então, é muito fácil apontar
a vários dedos, né? O que seja, apontar o dedo para o poder público, eu digo poder público, porque depois do SUSP nós temos aí a polícia, ela é a polícia, a guarda civil é a polícia civil, é a própria polícia militar, é toda essa estrutura unificada em prol do cidadão. Eu valido que não adianta apontar o dedo para o poder público, falar que a polícia não faz, deixa de fazer. Você está envolvido, você também tem que fazer, você faz parte desse ecossistema, né? Então a importância de que o cidadão participe efetivamente dessa construção de segurança. E daí vem essa questão de você transformar aquilo que a gente tem que buscar inspiração no terrorismo, né? É impactante o que eu estou falando aqui nesse momento, por quê? O terrorismo parte da premissa de células, né? Então, várias células eu crio um tecido, e um tecido forte. Então, mais do que nunca, a necessidade de você fazer com que o cidadão participe efetivamente dessas ações. E é importante, você tem aí o meu ilustre amigo Coronel Telmo, quando ele escreveu ano passado a própria estrutura de vizinhança solidária, faz um sentido muito grande para isso, né? Ele faz parte dessa estrutura. Gente, não adianta você investir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de dólares em tecnologia se você não tem a população em conjunto com você. E quando você fala dessa visão de a vizinhança solidária, você une esforços. Olha, o que é aquilo que está acontecendo ali? Está uma coisa estranha, isso nunca acontece aqui, então vamos atuar isso. Liga para o 190, avisa o 190. Quer dizer, há uma participação, você fazer com que haja uma conjugação de esforços. Isso é muito importante. Eu queria emendar numa... Protagonismo cidadão, né? É isso aí. Exatamente essa ideia de protagonismo cidadão, porque o foco do nosso trabalho é exatamente perceber o quanto, né, o indivíduo dentro da sociedade, o quanto a família, o quanto a comunidade, o quanto as empresas ali solidárias dentro do processo criam essa malha, esse tecido social que você está retratando, Daniel, e automaticamente a gente acaba validando a atuação do poder público, né, trazendo essa tecnologia e gerando mais proatividade, participando desse processo, e aí surgem as startups também que se ligam nessas questões e nos possibilitam exatamente ampliar e principalmente criar, startups viriam com uma economia criativa da segurança, né, Tomás? Eu acho que esse é o interessante, né? E vai acabar gerando mais inovação dentro do processo. Não, eu queria até fazer uma pergunta, né, misturando nessa salada um pouco mais. Assim como a gente teve vizinhança solidária, o que você acha, se é possível ou não, alimentar uma inteligência artificial a partir de padrões de crime, padrões pré-estabelecidos, para que as câmeras possam também identificar de forma solidária entre si a mistura desses padrões e identificar um incidente, um acidente, um crime. Ou se antecipar eles, né? Exatamente. Tomás, isso é muito importante, porque hoje a câmera, ela aprende aquilo que eu quero que ela aprenda, né? Então, o Deep Learning é algo natural nessas câmeras que traz essas altíssimas tecnologias. Daí me faz lembrar, por exemplo, a SAST, uma startup criada em 2018 na Alemanha, por uma empresa alemã, inclusive, que traz justamente uma plataforma, um ecossistema para as câmeras de segurança. De tal sorte que você adquire uma câmera e você vai buscar nesse portfólio de startups que criam determinados analíticos para diversas situações. Então, por exemplo, eu quero que a câmera valide que haja um início de fogo. Olha, sim, é simples, houve uma mudança de pixel, a partir do momento que sai uma fumaça, há uma mudança de pixel. Sim. Essa câmera pode previamente dar essa informação, sim, muito antes do que aquela fumaça chegar a ter um sensor. Sim. Então veja, essa possibilidade nessa estrutura, nessa plataforma, você tem ali, como você tem dentro dos nossos ilustres smartphones, você vai poder buscar dentro dessa loja, você busca quais são aquelas informações inteligentes para você colocar na sua câmera. Sim. Porque a câmera que está na praça, ela tem que ter determinados analíticos. A câmera que está na rua, outros analíticos. A câmera que está, de repente, numa estrutura de uma escola, outros analíticos. Sim. Então, isso é perfeitamente possível e traz esse ganho para você atuar de uma forma específica. Então, além disso, você tem aí determinadas câmeras que fazem a combinação desses analíticos.
Isso é muito importante, porque daí sim dá para você estabelecer esses padrões e ao somar essas informações dizer, olha, aqui tem uma existência de crime. Veja, nós voltamos a avaliar algo antes do acontecimento e daí você faz com que haja, veja, não estou aqui criando e falando sobre, nós não podemos, dentro do Intercrimes, e aí o meu ilustre Tassis, como ex-oficial da polícia, sabe melhor do que nós, eu não posso penalizar algo antes de ter nascido efetivamente. Mas a partir do momento em que eu somo ali os padrões, eu tenho condição de acompanhar com uma forma muito eficaz de poder validar um pré-crime, né? Um crime acontecendo e eu poder matar ali essa repercussão. Pelo menos deixar em júdice, deixar em alerta, né? Sim, daí eu tenho acompanhamento. Aí eu vou trabalhar com maior eficiência, inclusive, né? E daí até achar as manchas, né? As manchas de crime. Sim, os hot points, toda aquela estrutura que você tem condição de avaliar e você sabe, aqui tem muito furto de celulares, né? Então você vai trabalhar com uma forma específica. E aí entra a possibilidade de você alertar ali o munícipe daquele momento, daquela região, daquele ponto. Isso vai fazer obrigatoriamente aquilo que nós chamamos sempre, como aconteceu lá atrás, você há de lembrar, quando havia os postes de iluminação. Aonde havia iluminação, você diminuía a incidência de crime. Hoje nós falamos o seguinte, quando eu coloco uma câmera, eu ilumino aquela área. Ao iluminar aquela área, eu não acabo com o crime, eu simplesmente desloco esse crime. Então, a importância de você fazer com que você tenha a iluminação dessas estruturas de câmera. E até pegando um outro padrão, as câmeras elas não só filmam, como elas também têm hoje em dia microfone para escutar e falar. Então, a partir do momento que você identifica um padrão de crime, isso pode disparar um alerta, isso pode disparar uma mensagem de voz. Você tem alguns pontos, inclusive... O famoso estou te olhando. Você tem uns pontos, inclusive, onde o próprio munícipe pode se interagir ali naquele momento, falar, olha, eu estou aqui sendo seguido, tem acontecendo alguma coisa. Nesse momento, o próprio Centro de Controle de Operações, ele vai interagir com o possível humilhante, no aspecto de falar, olha, nós estamos te monitorando e, obrigatoriamente, estamos aqui seguindo os teus passos, né? Nesse momento, ele vai demover da ideia de agir, né? Agora, o mais importante que nós não podemos... Dá uma travada boa, né? Sem dúvida alguma. Nós não podemos esquecer algo, por exemplo, lá na minha cidade, lá em Belo Horizonte, onde o Tassi está nesse momento, o que aconteceu em determinado momento? Na febre de câmeras para monitoramento público, instalaram determinada câmera na região da Praça 7, viu, Tassi? E o que aconteceu? Uma senhora foi buscar lá o salário, né? E ao sair ela foi furtada. Ela falou, não tem problema, a imagem aqui tem todas as informações. A câmera estava inoperante. Então veja, a importância de você ter aí de fato um apoio do poder público, do poder privado em relação ao poder público. Daí vem toda aquela visão de PPP que nós conversamos recentemente, Tassi, para que de alguma forma isso não ocorra, né? Porque, veja, se não funciona, é melhor tirar. Ela infelizmente, tem que funcionar. Infelizmente, isso é muito mais comum do que as pessoas pensam, né? Eu acho que tem a câmera lá, infelizmente. Tá desligado. Não adianta ter o olho e ele ser cego, né? Pode falar, Tassi. Eu vou até afirmar que eu realmente acredito que mais de 50% a 60% das câmeras que existem nas sociedades hoje, como um todo, estão desligadas. Elas são aquilo que Bertrand Russell trabalhou como panóptico, né? Na verdade, é um instrumento que chama atenção, que inibe, mas que efetivamente não serve para nada, porque está ali só para mostrar que nem existe, um espantalho, né? Mas o Tomás, o questionamento, por exemplo, hoje tem câmeras que enxergam a arma de fogo sendo sacada em determinada circunstância, tem câmera que identifica, às vezes, a pessoa utilizando droga, ela consegue identificar o comportamento. Tem câmera de infravermelho que enxerga no escuro, né? Ela identifica a pessoa, pelos traços visuais, ela identifica a pessoa, também é possível fazer isso. As câmeras, por exemplo, trabalham na identificação de placas de veículos, já verifica, opa, esse veículo é roubado, ele está na rua tal, ele está seguindo adiante, e você consegue evitar a perseguição policial e montar uma atividade proativa à frente, porque a câmera está monitorando e sabendo onde é que aquele veículo ilícito está arrumando. E se você coloca essa inteligência, ela é importante, porque
ela permite essa nova visão que a gente tem que ter de uma sociedade mais eficiente. Só um uma comentário, polícia tá, mais eficiente, uma polícia tecnológica, sem dúvida. Em cima do que você está falando, existe um sistema, não vamos aqui fazer propaganda, mas o sistema existe, que a inteligência dele diz o seguinte: sempre que um carro, modelo tal, placa tal, cor tal, entra na cidade, ocorre um assalto, um roubo em alguma agência bancária. O carro não participa da ocorrência, mas o padrão do sistema identifica que sempre que esse carro entra, passa pela cerca, pela muralha digital, então o sistema identifica esse carro e ele entra, e muitas vezes ele é usado como fuga, né? Então o criminoso entra na cidade, estaciona o carro em algum lugar, furta um outro veículo, rouba um outro veículo, pratica o roubo, abandona esse carro e aí foge no carro que ele deixou na entrada da cidade. Então o sistema identifica esse padrão, para quem está acompanhando e não conhece que é esse tipo de tecnologia. Então, Tasso, por favor. Não é um efeito borboleta. Não é não. Ô Daniel, me diz aí, meu caro, o que a gente pode fazer para transformar essa ideia de segurança digital em algo absolutamente mais viável para, principalmente, aqueles pequenos municípios que poderiam integrar de uma forma melhor o nosso sistema? Excelente, Acho excelente. isso fundamental. Muito obrigado, Tassi. De fato, é algo importante a ser dito, que os grandes municípios, eles já aprenderam a buscar, estabelecer projetos e buscar esses valores através das parcerias público-privadas. E os pequenos municípios nem sempre os fazem, até médios municípios não têm essa estrutura muito aberta para que possa buscar, mas é perfeitamente possível. Então, quando você tem ali 1, 2, 3 cidades, né, que se, de alguma forma, parceirizam em detrimento do bem público, há possibilidade, sim, de se fazer uma parceria pública-privada de forma regional, né? E aí sim, poder entregar para aquele município o que nós estamos falando de tecnologia, porque não tem nada que não esteja aplicado. Tudo que nós estamos dizendo está efetivamente aplicado e disponível. Então, é efetivamente uma questão de atitude. A importância desse município, efetivamente, buscar, junto à parceria pública-privada, essa solução, porque dinheiro tem, né? Basta você ter projetos que possam, de fato, fazer vistas a isso. Tem experiências em condomínios, grandes condomínios no interior do estado de São Paulo, né, condomínios luxuosos que acho que servem como parâmetro para a gente entender o que o setor privado pode contribuir com a segurança pública, né? Você não quer comentar um pouco a respeito disso? Como não, França? Até para poder levar em consideração a ISO que já existe para cidades e comunidades que devem de fato ser sustentáveis e inteligentes. Então, quando eu trato, por exemplo, uma determinada comunidade como um mega condomínio, por exemplo, você o trata como uma pequena cidade. Eu estou falando, por exemplo, de um mega condomínio na região de Barueri, de Alphaville, que tem nada mais, nada menos que 25 torres, 2.025 unidades, um turnover de pessoas de 10.000 pessoas dia, né? Então você trata esse bairro, né, que basicamente é um bairro de uma cidade, efetivamente como uma cidade. Aplica nesse bairro todos os conceitos para se poder ter ali uma visão de uma cidade, de uma comunidade sustentável e inteligente. 70% das cidades do estado de São Paulo tem menos de 10 mil habitantes. Para você ver como é que são as coisas, para você ver como é que são o impacto. E ali é interessante porque você vai aplicar tecnologias e tecnologias, Tomás, inovadoras. Por exemplo, na área perimetral, por exemplo, desse condomínio, que pode ser feito isso num quartel, tá? Pode ser feito isso num ambiente hospitalar, pode ser feito isso num condomínio corporativo e de galpões, nós instalamos, anotamos, fizemos todo o projeto com fibra ótica em entorno desse condomínio, fibra ótica essa, criada de forma inovadora no Brasil, que nasceu efetivamente aqui com o apoio do CNPq aqui de Campinas, e obrigatoriamente faz com que esse vidro, né, porque dentro de uma fibra ótica tem um vidro, né,
esse vidro ele faça ali a validação de assinaturas auditivas. Então ele sabe o que é bater o martelo no muro, ele sabe o que é escalar o muro, ele sabe o que é cavar o muro, ele sabe o que é passos de pessoas, e isso faz um sentido totalmente inovador, porque é uma estrutura nacional, né? E mais, você veja, na própria 8666, isso é uma exceção à regra, então eu não preciso nem de fazer uma licitação. Por quê? Porque é algo inovador, não existe igual, né? Então isso tem um sentido especial, e eu fiz questão de fazer essa implantação no projeto porque é algo nacional, né? Então é muito importante, Tomás, essa visão de trabalhar inovação, né? Isso é algo que nós não podemos tirar do radar. Perfeito. Eu estou tocando reabilitação urbana lá, eu acho que eu até perguntei para a gente poder fazer esse paralelo, né, no que a segurança privada pode contribuir com a segurança pública. Não, eu até queria dar um exemplo no próprio Centro de Santos, um case peculiar e que significa que às vezes a força pública precisa da ajuda do privado, e quando você maximiza isso, ajuda ainda mais. No meu escritório, uma vez eu recebi um agente da Polícia Federal que perguntou quem que é o proprietário do imóvel. Você pega e vê um agente fardado e fala assim, meu Deus, o japonês deve estar lá embaixo me esperando. Ele estava precisando das câmeras do prédio para visualizar um carro que estava suspeito de tráfico internacional. Tráfico internacional de drogas. Então ele foi necessário acessar o nosso sistema de segurança para poder fornecer para a Polícia Federal. Então quando você fala dessa integração, o público e o privado precisam dar as mãos, e quando você coíbe um tráfico internacional, você está desarticulando uma série de processos. Você está desarticulando o tráfico dentro da cidade, o tráfico nacional e os crimes de menor porte. Então, você desarticula o tráfico. Tomás, tem alguns cases aqui em vários lugares no Brasil, não é? Se eu fosse citar uma cidade, eu estaria sendo injusto com outras, por exemplo, de cooperação do público-privado. Então, vamos lá, vamos pegar uma grande avenida comercial e os empresários, os proprietários dos comércios, eles se unem, eles adquirem efetivamente lá as câmeras de vídeo, né, e fazem a doação junto exatamente aos órgãos de segurança pública, junto à própria prefeitura, para ser integrado pela instituição que faz exatamente esse processamento, para o centro de operações poder coordenar esses trabalhos. Obviamente que esse tipo de doação tem que atender a determinados padrões, né? Não é qualquer coisa que a gente pode fazer a doação para fazer essa integração, e aí automaticamente você acaba ampliando a rede nesse sentido e atendendo a demanda daquela comunidade que às vezes está se sentindo abandonada pelo poder público dessa forma. Isso faz com que você acabe incrementando o próprio investimento público a partir exatamente do interesse privado que está atuando e está fazendo e está expandindo exatamente essa malha, como a gente estava discutindo agora há pouco. Então, investimento, eu digo uma coisa muito séria em relação à questão de investimento no âmbito da nossa sociedade. A gente precisa realmente de uma coordenação, de uma inteligência nessa captação, porque vontade e investimento, ela existe. O que falta, às vezes, é a seriedade de dar a garantia de que o investimento vai ser aproveitado na prática. Ou seja, se você mostra, enquanto prefeitura, enquanto Estado, de que aquele recurso que está sendo investido pelo privado vai dar o retorno para o privado e até mesmo para toda a sociedade, automaticamente esse recurso vai ser encontrado, vai ser empregado em prol da sociedade como um todo. Com certeza, e eu acho que é importante levar em consideração um dado relevante, que é o fato de que você, ao ter determinados projetos, por exemplo, os projetos que nós aqui trabalhamos, de toda sorte, mesmo que seja privado, eu disponibilizo o stream de vídeo para o poder público. Isso é muito importante, porque você traz uma característica daquilo que o próprio Tomás mencionou. Então, antes de ele poder bater na minha porta, eu já entreguei o stream de vídeo para ele, né? Ou seja, ele tem condição de acompanhar tudo o que está acontecendo naquelas imediações, em especial as câmeras que estão posicionadas no perímetro, que tem ali a visualização da estrutura das ruas, etc., em detrimento da própria coletividade. Isso é importante, da própria comunidade. Disponibilizar isso tem que ser de padrão,
para efeito do poder público. Tem algumas coisas que eu quero falar, eu estou preocupado até com o tempo aqui. Eu quero falar ainda sobre como é que a gente modela os negócios, de onde vem o dinheiro, como é que se remunera as partes envolvidas. Mas antes de entrar em tudo isso, eu queria pedir o teu comentário para uma outra questão. Nós estamos falando muito aqui de câmera, etc. e tal, o pessoal começa a pensar em assalto, em roubo, em homicídio, mas tem um outro aspecto muito relevante, né? Tanto relevante quanto isso, acho que até mais relevante, que é a segurança de instalações e outros sinistros que podem ocorrer. Nós estamos numa região muito sensível, nós estamos numa região portuária, movimentação de cargas perigosas, cargas explosivas, tivemos aí vazamento de produtos tóxicos já aqui na região, incêndio aqui na Ultracargo, enfim. Nós temos poucas áreas de manobra e de evacuação. Nós estamos cercados pelo mar, pelo paredão da serra, poucas rodovias. Temos dificuldade até para receber socorro, que a gente imaginar um sinistro de grande proporção. Na entrada de Santos você não entra nem sai. Você pode ficar preso aqui, não consegue ir nem em ponto para pouso de aeronave, enfim. A gente é uma região sensível. Então, aí também a segurança, até onde eu sei, pode ser muito, a tecnologia, né, muito importante para a gente poder mitigar esses riscos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Daniel. Eu acredito que, como nós vimos aqui na imagem, uma câmera ela é muito mais do que simples e meramente uma imagem, né? Ela traz muitas informações, e informações essas que podem ser trabalhadas, e mais, você pode ensinar a câmera determinados aspectos e padrões que normalmente não se vê, né? O que é diferente, por exemplo, da cidade de São Paulo em relação a Santos, né? E a cidade de Nova York em relação a Santos e assim por diante. Então é perfeitamente possível, através efetivamente do Deep Learning, através da inteligência artificial, você fazer com que haja determinadas ações preventivas em relação a todo esse entorno. Aqui em Praia Grande, acho que alguns dias, pegou fogo nas galerias, um posto de gasolina, vazou gás e estava saindo fogo pelos bueiros. Eles isolaram acho que 2 ou 3 quarteirões na Praia Grande, perto daquela Expressa Sul, porque é o risco de explodir as casas. Alguns carros explodiram em razão desse vazamento e o fogo estava nos bueiros. Você nota que também você possui determinados sensores para isso. E aí olha que loucura, né? A importância de aplicar a tecnologia ao caso concreto. Então, quando a gente fala tecnologia, ela tem tanto subsistemas como sistemas de vídeo, lembrando que um sistema de vídeo não é simples e meramente a câmera, ele é também o gerenciador dessas informações. Esse gerenciador de vídeo, ele tem que ser poderoso o suficiente para o crescimento de uma estrutura, né? É muito comum, eu lembro sempre quando eu sentava com um ente público e conversávamos a respeito, a primeira coisa que eu tinha era, aonde o senhor quer chegar? Porque nós podemos começar, como foi em Campinas, por exemplo, começamos lá com 17 câmeras, né? E você viu que aquilo ali tomou um rumo absurdo. É possível, por exemplo, monitorar a entrada e saída de cargas perigosas numa região como a nossa, que tem uma circulação gigantesca de cargas perigosas? Sem dúvida alguma. E aí inclusive, você tem não só a questão de monitoramento efetivo da estrutura do próprio veículo, da própria estrutura ser aí monitorada em tempo real, né, como é feito em toda a estrutura de rastreabilidade, onde você faz o rastreio desse veículo, né? E ali sim, você tem condição de validar se tem algum vazamento, se não tem vazamento, você consegue trazer essas informações em tempo real. E olha só, nós estamos já a passos largos com 5G. O 5G estando em funcionamento, nós vamos ter isso aí de uma forma muito mais efetiva, até por conta da internet das coisas. Nós vamos ter essas informações em tempo real e vamos poder trabalhar isso em conjunto com as demais informações. Tomás. Sérgio, primeiro eu queria agradecer pelo pesadelo que você vai me causar essa noite, de saber que a cidade pode explodir, eu morrer junto. Muito obrigado. Que tem uma cava aquática também que se der problema a gente também morre. Mas para isso tem soluções. Após essa calma que você me passou, segurança e prevenção, como o senhor mesmo falou, e o Tasso também. Eu queria entender num cenário de caos, como a segurança, né, que é o planejamento de segurança, planejamento de evacuação, como isso é feito e como isso chega até o munícipe. Porque a gente viu na guerra da Ucrânia
as estradas da Ucrânia e da Rússia, as estradas lotadas, os postos cheios e todo mundo correndo, como é que eu saio daqui? Como é que isso ocorre, como é que isso chega até o cidadão para não ser um salve-se quem puder? Na verdade, nós temos aí todos os planos de contingência. Inclusive em Santos nós temos planos fantásticos de contingências em relação a isso. Pode dormir tranquilo, porque a Defesa Civil em Santos funciona, a Defesa Civil em São Paulo funciona, a Defesa Civil funciona muito bem, obrigado. E nós temos planos de contingências para todos os tipos de risco, né? E riscos esses que nós sempre soubemos, eles nunca vão deixar de existir. Sim. Nós vamos mitigar esses riscos. Então, quanto a isso, fique tranquilo. Certamente a tecnologia auxilia de uma forma muito, muito eficiente aos entes públicos nesse especial e obrigatoriamente vocês veem, por exemplo, em Nova York, quando você está trafegando, mesmo sendo nacional, sendo brasileiro, está lá numa loja em Nova York, de repente você valida um bip no seu smartphone, quando você vê, você tem uma informação em broadcast, ou seja, para todas as pessoas em Nova York vão receber aquela informação dizendo, olha, não saia do local que você está, que nós estamos com suspeito de terrorismo. Então veja, essas informações é a mesma coisa, por exemplo, com relação a Petrópolis, naquele desastre que nós tivemos já por várias vezes, não é uma que ocorreu. Então, essas informações em broadcaster, eu acho que é muito importante que o poder público, que a Defesa Civil possa efetivamente trazer essas informações para que nós tenhamos ali uma informação, como você bem disse, de uma forma preventiva. Porque se você fala para eu ficar, eu evito de pegar, por exemplo, uma direção do problema. E em direção, efetivamente, ao problema. Então, isso é muito importante, é algo que a tecnologia, é algo que a estrutura privada pode, de fato, auxiliar o poder público. E aí você entra em índice pluviométrico, índice de chuva, que acaba afetando os deslizamentos e assim por diante. Até pouco tempo atrás, você tinha em determinadas cidades, e o Tássio lembra muito bem disso, no Rio Arrudas, onde é que ficava uma pessoa olhando na hora que o rio subia, né, Tássio? Hoje você não precisa disso, você tem determinados sensores automatizados e que informa ao centro de controle de operações o que está aumentando o nível acima da média. Então isso é normal, como um exemplo citado, você tinha isso em todas as cidades. Nós estamos chegando no final. Eu quero fazer um apontamento sobre isso aí. Então, eu pode fazer o apontamento, mas eu queria que você pudesse comentar para quem está acompanhando. O título do programa é Como o setor privado está auxiliando, né, o que está fazendo em prol dos governos. Então, eu queria um comentário aí, sei lá, o mais breve possível, mas ao mesmo tempo esclarecedor, Tassi, de como é que esses possíveis contratos, relações de serviço entre as estruturas privadas e os governos podem cooperar para melhorar a segurança pública. França, eu volto a um comentário e uma discussão que eu tive, inclusive, com o Daniel já há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, e eu volto a afirmar isso, e aproveitando o protagonismo aí em rede nacional para a gente poder mostrar isso para todo mundo, que é o seguinte, o setor privado está apto a poder investir, ele só precisa de segurança jurídica e segurança de que o Estado é o parceiro dele nesse sentido. Então, quando efetivamente você chega no município e você percebe que o prefeito é sério, que a Câmara é séria, que a estrutura jurídica... Quando o Tassi se referiu aqui, alinhada, o Estado é parceiro dele, está falando Estado, instituição pública, né? Ele não está falando exatamente. Estado governador, entra município, Estados-membros e União Federal. Perfeito. Então, quando a gente está trabalhando na própria cidade, efetivamente, onde a gente está, uma cidadezinha pequenininha do interior aqui de Minas Gerais, por exemplo, o próprio comerciante pode ajudar o próprio prefeito, mas ele precisa enxergar essa questão de seriedade dentro do poder público e essa possibilidade de constituir essa parceria. Então, ele sabe que, efetivamente, se ele investir, aquilo vai trazer retorno para ele, vai ser arquitetado dessa forma. Nós não estamos falando apenas de tecnologias que custam milhões, isso é importante o público que está nos ouvindo saiba disso. Quando a gente está falando, por exemplo, de um aplicativo de celular que vai fazer essas informações que a gente está discutindo, isso é algo facilmente financiável a partir do momento que a gente concebe essas parcerias e essa vantagem interna de interagir. Então, é absolutamente necessário que haja essa interlocução e que o poder público pare de ter vergonha, às vezes, ou até se sinta inibido de poder dialogar com a sociedade o que a sociedade quer.
E a sociedade quer essa segurança, a sociedade quer essa intervenção, ele quer esse tipo de atividade, e muitas vezes a empresa está pronta para investir, mas automaticamente a gente precisa dessa segurança de que o Estado vai ser parceiro, que o município vai ser parceiro, que o governo federal vai ser parceiro. Fazer parceria com o governo federal é mais fácil, né? Fazer parceria com o governo estadual, com grandes cidades como Santos, é mais fácil. O difícil é realmente a gente chegar, às vezes, na cidade pequena, onde a gente pensa que está em outro mundo. Mas não é necessário isso. Isso diz respeito à necessidade de buscarmos políticos melhores e podermos trabalhar exatamente essa nova visão de gestão pública, interagindo com o privado. Como é que está o mercado aí? Eles estão atentos para isso, Tomás? A gente está chegando no final aí. Está vendo? Você acha que há uma dinâmica favorável para esse tipo de investimento? Olha, eu acredito que o privado, ele quer que o senso de segurança chegue, porque isso valoriza o seu próprio investimento. Seja a segurança do supermercado, seja de um condomínio, seja de um prédio. A segurança, ele é um valor intangível e inerente a qualquer negócio. Lógico que, como o Tassi bem disse, ainda mais no Brasil, não é todo lugar que a gente tromba com um prefeito sério e com a Câmara séria. Infelizmente, isso é uma exceção, não uma regra. Mas eu não tenho dúvida de que entendo segurança jurídica, entendo um poder legislativo e executivo competente, um regramento jurídico para que essa parceria ocorra de forma saudável, o mercado tem interesse em investir. Até porque, como eu disse, você deu um exemplo lá da tecnologia vestível, eu achei uma puta ideia com uma baita aplicação. Só precisa de garantia de que isso não vai virar invasão de privacidade, direito de imagem. Então, é muito importante ter o apoio do Estado e de todas as instituições, em todas as suas esferas, para que a tecnologia jogue a favor e não seja inibida. Por exemplo, tem um case maravilhoso, um dos condomínios que eu já morei, não queriam colocar as câmeras no elevador, porque as pessoas se arrumam no elevador. Isso é um absurdo, porque no elevador também é um mecanismo de subida e acesso aos andares pertinentes para crime, etc. Então, o cidadão também precisa se conscientizar de que a segurança está ao favor dele e não contra. Existem cidades que criaram marcos regulatórios, né, sobre os sistemas de monitoramento, até para que houvessem regras mais claras, né, de como é que você usa essas informações. Daniel, estamos chegando no final. Queria só as tuas considerações em relação a isso, para a gente poder se despedir do nosso público. Mas existem aí um campo muito vasto ainda, né, para esse processo avançar. Eu acredito que nós temos que ter, por parte daquilo que a fala do Tassi e também do próprio Tomás, no sentido de ter de fato esse apoio do poder público. Esse apoio do poder público é fundamental para que nós possamos. Não faltam empresários, como o caso do próprio Tomás, que tem interesse efetivamente em investir no município e obrigatoriamente melhorar a vida efetiva do munícipe, né? Isso não deve ter isso como uma reação, né? Nós temos algumas coisas entre a própria estrutura do ser brasileiro de fazer reação ao novo, né? Nós não devemos fazer reação ao novo no sentido de que essa parceria pública-privada, ela vem para o bem efetivo da comunidade. E nós devemos estar de braços abertos, porque a tecnologia vai, de fato, auxiliar ao munícipe e, de fato, faz todo sentido para o empresário poder efetivamente investir em parcerias públicas-privadas. Eu sou um entusiasta e faço das palavras aqui do nosso próprio mote do programa, né? Tecnologia e segurança em detrimento do poder público e privado. Muito obrigado. Vou pedir para a produção, então, manter a câmera no Daniel, que a gente vai se despedir dele. Daniel César Coelho Júnior, ele que é advogado, auditor pela USP, pós-graduado em gestão pública pela PUC, Campinas, MBA em gestão estratégica, especialista em vídeo proteção pública e privada, coautor da primeira norma de gestão do segmento nos sistemas eletrônicos da ABESE, consultor do Centro de Capacitação Profissional da ABESE, coordenou também 7 edições do Congresso Internacional de Segurança Eletrônica, o CIS, coordenador do Fórum de Monitoramento de Cidades, atualmente é consultor executivo em Sistemas de Segurança Pública, coordenador do Comitê Técnico de Monitoramento Público, pesquisador e professor convidado do Instituto IPEX, no qual eu tive a honra de ser fundador.
Daniel, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu te espero outras vezes, porque é um assunto que tem muito tema ainda. Eu acho que quem está assistindo deve ter gostado muito. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado. Vou me despedir no vídeo aqui do nosso parceiro também para esses temas, o professor universitário Jorge Tassi, que também é advogado, também empresário, consultor, ex-oficial da Polícia Militar, está em Minas Gerais, está em Belo Horizonte. Veio colaborar conosco mais uma vez. Tassi, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado a todos, e depois tem que fazer um programa só para falar do currículo do Daniel. Muito tempo de trabalho nessa área. E o nosso curador do painel, o empresário, fundador agora da Area Innovation Finance, José Tomás Neto, conosco aqui no painel de inovação mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. E falar de segurança, a gente acabou enveredando para falar de Smart City de alguma forma. E quando a gente pensa que a China hoje monitora todas as sociedades e chega até a fazer o ponto do absurdo de os devedores serem expostos em alguns painéis públicos, a gente consegue entender que é possível chegar no mesmo patamar. Se a China conseguiu, lógico que não sai expondo as pessoas no painel, mas é possível chegar no mesmo patamar de monitoramento, segurança em prol do coletivo e com investimento privado. Eu espero que a gente possa em breve estar aqui anunciando os investimentos na nossa região central, né? Então, vamos torcer, vamos trabalhar para isso, né? Muito obrigado a vocês. E você que nos acompanhou em mais uma jornada no Protagonismo Regional em Debate, hoje falando sobre tecnologia e segurança, que o setor privado está colaborando com os governos. Obrigado pela sua participação, espero que tenha gostado. Divulgue o nosso projeto, se inscreva no nosso canal e até a próxima semana.